Você vai ver na edição de hoje do Jornal da Cidade. Tempo quente no Hospital São Sebastião de Inhapim. A CIAI promove palestra para seus associados. Essas notícias você assiste aqui no Jornal da Cidade. Nós voltamos. Valorizar e ampliar os conhecimentos dos seus associados, a ACIAI, Associação Comercial de Inhapim, promoveu na noite de ontem mais uma palestra informativa. Se o cliente não compra, a culpa é sua. Foi em torno deste tema que a palestra girou, dando aos presentes uma noção exata da atual relação cliente-atendimento. Professor, qual o real objetivo dessa palestra? Se o cliente não compra, a culpa é sua. De onde surgiu essa afirmação? O objetivo da palestra, obviamente, é de capacitação dos colaboradores que trabalham com o público-alvo da empresa, que é o cliente, as pessoas que recebem o cliente, que têm o contato com o cliente, no caso o recepcionista, a telefonista e principalmente os colaboradores que atuam na área de vendas. E a origem do título ela é fundamentada em pesquisa técnica da Fundação Getúlio Vargas, que buscou levantar bancos de dados de empresas, esses bancos de dados de ex-clientes, aqueles clientes considerados inativos, e a Fundação Getúlio Vargas foi até esses clientes, considerados inativos, ou ex-clientes, e buscando saber desses ex-clientes, por que eles deixaram as empresas. 1% não foi encontrado porque haviam falecido, 3% mudaram de endereço, 6% deixaram as empresas porque ficaram amigos dos concorrentes, isso acontece até muito no interior, 10% em função de vantagens comerciais que algumas empresas oferecem que nossas empresas não podem oferecer, ou seja, 20% nós não temos culpa nenhuma, falecimento, mudança de endereço, amizades comerciais e vantagens comerciais que outras empresas oferecem que nós não podemos oferecer. Mas, no entanto, 80% dos clientes que deixam as empresas, eles salientam que deixam exclusivamente por falta de qualidade no atendimento. Eles não encontram nas empresas o atendimento que eles julgariam aquele que iria de encontro com as suas expectativas e, consequentemente, deixam as empresas. Então, em cada 10 clientes perdidos, 8 nós perdemos por culpa exclusivamente nossa. Daí, o título da palestra, o cliente não compra, a culpa é sua. E eu poderia ser mais incisivo, falando que se o cliente não compra, a culpa é nossa, porque também o empresário ele tem culpa. Todas as pessoas da copeira que não faz o café que vai atender as necessidades do cliente, aí o sabor, o paladar, aquela pessoa responsável pela limpeza da loja, a telefonista, o vendedor, o empresário que compra mal, que recruta mal, que marca, tem uma margem de marcação muito alta, seu preço não tendo competitividade nesse instante. Então, a culpa é de todos. Então, a origem, a resposta foi dada pelo próprio cliente. Em 80% dos casos, deixa as empresas por falta de qualidade no atendimento. Hoje, as empresas que você frisou na sua palestra, as empresas dinossauro, seriam aquelas que não modernizam, que não atendem ao cliente, elas vão acabar desaparecendo. O que um comerciante, um empreendedor pode fazer para tentar modernizar, para atender as expectativas do seu cliente? No sentido figurado, a empresa dinossauro, realmente é porque tem empresário, aqui tem muito empresário de dinossauro em Inhapim, como tem em todos os outros cantos do Brasil. Aqueles que não acreditam na modernização, inclusive eles são contra a modernização, eles têm aversão a mudanças, inovações, não capacitam seus colaboradores, ainda atendem os clientes achando que estão fazendo um favor. Quando é convidado para uma palestra ou para um curso, eles não percebem aquilo como investimento e sim como ônus para a empresa. Então, esses empresários que não inovam, que não capacitam, que não planejam, que não organizam, que não são criativos, que não têm poder de persuasão, que não têm habilidade para comunicar. Esses empresários, na realidade, a gente até rotula eles também como represários. Eles represam o crescimento da empresa enquanto o mundo as mudanças no mundo inteiro continuam avançando e numa velocidade cada vez maior. E assim sendo, esses empresários não terão mais um espaço na comunidade empresarial, porque esse processo de economia competitiva e globalizada ele é excludente e seletivo. Permanece a empresa que tiver
competência, vai permanecer o colaborador e as pessoas que tiverem conhecimento, que tiverem competência para permanecer no mercado. Então, o que essas empresas devem fazer? Modernizar, abrir para a mudança, né? Aceitar a mudança e se envolver com a mudança principalmente. Não só o empresário, mas toda a equipe de colaboradores e o empresário gerenciando através do processo decisório grupal. Ele buscando envolver todas as pessoas em todas as decisões da empresa. Esse é o gerente moderno e é o que nós podemos definir como empreendedor, porque tem muito comerciante ainda. Comerciante é uma palavra do passado. Hoje o mercado exige pessoas empreendedoras com ideias empreendedoras. Qual o resultado positivo de quem foi assistir sua palestra levou para casa? É muito difícil a gente falar pelos outros, né? Mas a gente tem já uma amostragem, eu já faço palestra em cidades grandes, em todos os cantos do estado de Minas Gerais, e também agora nós estamos trabalhando em cidades menores, ainda daqui a pouco nós vamos estar em Dom Cavate, amanhã em Engenheiro Caldas, depois Santa Margarida, Ipanema, ainda essa semana. E a gente percebe as pessoas muito satisfeitas, principalmente por nós não só falarmos sobre a importância de encantar o cliente, de buscar fidelizar o cliente, a gente fala da ênfase também na questão da motivação e na necessidade das pessoas buscarem o conhecimento. Então, essa é uma das palestras nossas e que vai de encontro justamente com a necessidade, com a nova percepção que a empresa e seus colaboradores têm que ter dos clientes. E nessa nova percepção e através de 2h15, a gente, de forma bem objetiva e incisiva, a gente acredita e tem avaliado e tem buscado até fazer essas pesquisas junto às pessoas que participam das nossas palestras, de que o resultado tem sido positivo e tem ajudado no sentido de qualificar. E nós deveremos vir aqui, se as pessoas gostaram, com outros eventos, com outras palestras, aproveitando a visão empreendedora do presidente da Associação Comercial, que é o Newton, que está realmente com boas propostas e, segundo o que a gente tem apurado aqui em Inhapim, em poucas horas, ele tem dado uma nova cara à Associação Comercial e já é um empreendedor por natureza. A gente já conhecia ele de 5, 6 anos atrás e já percebia essa visão dele. Então, eu acredito que a gente tem contribuído e na relação custo-benefício, o empresário tem que se conscientizar que esse é um investimento e capacitando corretamente, nunca vai ser um custo sem um benefício. O benefício é muito maior que o gasto, que o ônus. Tinho, como você avalia a palestra dada ontem aqui em Inhapim para o comerciante de Inhapim? Foi uma palestra muito interessante, uma parceria que nós fizemos com o nosso amigo Cajaíba, que é um instrutor altamente capacitado e em que foi importante, foi proveitoso e nós ficamos muito contentes porque houve uma participação maciça da classe empresarial de Inhapim. Vocês esperam trazer, daqui a algum tempo, outros cursos? Sim, conforme sempre foi a proposta da atual diretoria, e uma das nossas metas sempre foi capacitar e tornar o nosso comércio um comércio mais competitivo, em que possa oferecer melhor qualidade, tanto de serviço quanto de produtos. Algum agradecimento em especial para a classe comercial de Inhapim? Sim, queremos agradecer aos comerciantes que participaram e aos que não tiveram a oportunidade de participar dessa vez, que participem, e a vocês, consumidores que estão nos ouvindo, nos ajudem a cobrar para que Inhapim tenha cada dia mais um comércio mais competitivo, com produtos melhores. Queremos agradecer aos colaboradores que estiveram presentes neste evento, que para nós foi muito importante. Queremos agradecer à escola Guilhermino de Oliveira, que nos ofereceu o espaço para realizar o evento. E esperamos, dessa forma, estar cumprindo o verdadeiro papel que é de uma entidade, que é trazer benefício para os seus associados. Veja depois dos comerciais. Tempo quente no Hospital São Sebastião de Inhapim. Comunicado à população de Inhapim e região. A SOBI informa que o Hospital São Sebastião de Inhapim não está mais atendendo pacientes de Inhapim e região a partir das 19 horas. O fato ocorre pois os prefeitos municipais de Inhapim e cidades da região não renovaram o convênio com o Hospital São Sebastião, tornando-se impossível a manutenção do plantão médico, tendo em vista que os próprios médicos suspenderam o plantão. Visando o bem da sociedade, a SOBI aconselha a população para que os pacientes em estado grave sejam levados diretamente para os hospitais de Caratinga, Ipatinga, Governador Valadares e Belo Horizonte. SOBI, Sociedade Beneficente do Hospital São Sebastião de Inhapim.
Magazine. Um olhar crítico sobre a sétima arte. Ensaios cinematográficos, lançamentos, bastidores, diretores e estrelas. Cine Magazine. Não perca esta sessão. Todo sábado, 7h30 da noite. Reapresentação segunda, 1 da tarde. A limpa da chuva que fica parada é o lugar ideal para o nascimento e para a reprodução do mosquito da dengue. A dengue é uma doença perigosa que pode até causar a morte. Evite o acúmulo de água parada, mesmo que seja limpa, cobrindo com lona locais como esse. Eu tô fazendo isso, mas se no ferro velho do outro bairro o dono não fizer o mesmo sempre, o mosquito que nasce lá transmite a dengue pra gente aqui. Acabe com a dengue. O médico noturno no Hospital São Sebastião de Inhapim deixou a população em estado de alerta. Se sentindo pressionada, a direção da SOBI, Sociedade Beneficente do Hospital São Sebastião, adiantou as eleições do mês de agosto para o próximo mês. Nádia, foram convocadas as eleições agora para a direção da SOBI e do hospital. Como aconteceu esse processo? O que levou vocês a convocar essa eleição antes do tempo? Na realidade, a eleição deveria ser em agosto. Criou-se uma situação, em função da mudança da prefeitura, a mudança do poder político, que começou a ficar insustentável. Na realidade, já em negociação com a prefeitura há algum tempo, nós estávamos negociando a manutenção do convênio da prefeitura com o hospital para manutenção do plantão noturno. E numa reunião na prefeitura, foi colocado para a gente que facilitaria o convênio se houvesse uma direção mais sintonizada com o poder público atual, né? Eu compreendo que sintonizada significa uma direção que esteja voltada para a comunidade, que a prefeitura é representante. Então, eu me via perfeitamente sintonizada. Mas, na prática, a coisa não se deu assim. A Prefeitura de Inhapim não renovou o convênio, as demais prefeituras também, seguindo a posição da Prefeitura de Inhapim, não renovaram o convênio. Reunimos os médicos e os médicos se comprometeram a continuar o plantão e nós estávamos, então, criando condições de pagamento desse plantão. Só que, para surpresa nossa, os médicos nos apresentaram uma carta dizendo que não tinham condições técnicas de trabalhar dentro do Hospital de Inhapim. Eu fiquei assim, de queixo caído, né? Porque, afinal de contas, tem 3 anos que eles trabalham fazendo parto, salvando vida dentro do Hospital de Inhapim e, de repente, junto com a negativa do convênio, eles também resolveram parar, dizendo que não tinham condições de funcionar. E aí começou a ser inviável a manutenção do plantão. E, paralelamente, o Departamento de Saúde também deixou de viabilizar as guias de internação no hospital. E, com isso, de certa forma, o hospital ficou cercado. Eu acho que existe um movimento no sentido de pegar o Hospital de Inhapim. Reunimos a direção, começamos a ver o seguinte, é uma guerra muito complicada. E a bala vai bater em quem não tem nada com isso. A comunidade, na verdade, seria maior prejudicada com isso, né, Nádia? É uma arbitrariedade contra o povo. Sem dúvida, eu acho que você imagina a seguinte situação. Chega lá uma criança que tem que ter um atendimento de urgência, eu não tenho médico no hospital, porque eles não estão fazendo plantão, essa criança morre. O que adianta eu chegar para o pai dessa criança e dizer, o responsável foi fulano de tal? Entende? Não adianta mais nada, quer dizer, a tragédia já está feita. E eu acho que a gente pensou, principalmente na comunidade, para nós era até cômodo, o hospital estava lá fechado, também não tinha despesa, ficava com o hospital assim, só que isso não pode acontecer. Eu acho que a comunidade está sendo penalizada, muita gente me procurou, alguns falando, Nádia, não entrega o hospital, outros falando, não, Nádia, nós estamos sofrendo com isso. Então, nós pesamos, avaliamos, eu, João, Zé Antônio, Geraldo Moreira, a direção, por unanimidade, sentou, avaliou, e nós vimos que o mais correto, pensando nessa comunidade, seria a gente antecipar essas eleições e fazer como eles querem. Eles devem eleger uma direção que seja sintonizada, no caso, para que o hospital possa reabrir.
Você pretende, durante essas eleições, se recandidatar, ter algum cargo? Pretende estar na direção do hospital ou também continuar trabalhando como voluntária apenas? Olha, eu quando deixei a direção da creche, eu ofereci à nova presidente o meu trabalho voluntário. Eu acho que se ela quiser, ela procura para usar o que a gente pode trabalhar para a comunidade. A direção do hospital é complicado, porque se eu não sou sintonizada agora, se eu venho a disputar essa eleição e ganho, eu continuo não sendo sintonizada. Então, todo esse sacrifício não valeu de nada, né? Quer dizer, eu acho que, na realidade, o que se fala não é numa eleição, é uma antecipação da entrega da direção do hospital, né? Agora, eu acho que as pessoas devem estar atentas. Eu acho que aquelas pessoas que se sentem em condições e com direito de concorrer, o edital está fixado, está na prefeitura, está no fórum, está na porta do hospital, está disponível no hospital, eu vou mandar para as escolas. A gente quer que toda a comunidade saiba que está havendo, inclusive os critérios da eleição estão sendo publicados, está sendo publicado quem pode votar, quem pode concorrer, para que as pessoas tomem a melhor postura possível diante dessa crise, né? Agora, eu acho que a gente, quando assumiu a direção do hospital, a gente chamou todos os partidos políticos, a gente fez uma questão ampla e nunca colocamos à frente do hospital a questão do partido, a questão da política partidária, né? Eu espero que o hospital tenha avanços, né? Nós lutamos para isso. Nós, como eu te disse uma vez numa reportagem, nós tiramos 3 balais de rato daquele hospital. Eu faço questão de te mostrar uma foto da farmácia do hospital, quando a gente assumiu o hospital, e você viu a farmácia do hospital como se encontra hoje, né? Eu acho que a gente entrega o hospital com saldo positivo. Basta dizer para você que nós tivemos mais de 10 mil atendimentos o ano passado no hospital, né? E médicos que atendem mais quase 10 mil pessoas, de repente acham que não tem mais condições de atender ninguém, né? Até o dia 16 de abril, que é o dia da eleição, como vai ficar esse fator de não ter atendimento no plantão noturno? Vai continuar assim ou com essa mudança de que vai haver eleição, os médicos voltaram atrás na decisão? Não sei. Eu não sei. Quer dizer, nós fizemos edital hoje. Nós não fomos procurados nem pelos médicos e nem pelas prefeituras, que são responsáveis. Ainda não soube notícia que o Departamento de Saúde esteja internando alguém no hospital. Quer dizer, agora eu acho que não depende de nós. Eu acho que tudo que a gente pôde, a gente já fez. Eu acho que a gente deu a nossa dose de sacrifício, fizemos o nosso esforço e agora vai da consciência das pessoas, né? Agora, eu acho que os médicos vão ter que... Vai ficar uma situação meio complicada, que um corpo clínico que assina um documento dizendo que o hospital não apresenta condições de trabalho, eu acho que vai ficar um pouco complicado para eles começar a trabalhar agora, né? De repente se criou novas condições de trabalho. Quer dizer, eu não sei. Eu espero que eles comecem a atender novamente, porque a situação da comunidade está muito difícil. Quer dizer, você pegar uma parturiente, ter que levar para Ipatinga, ter que levar para Caratinga, ter que tirar de Inhapim, com o pai aqui, com a mãe, com o marido. Quer dizer, você tem uma pessoa desidratada, ter que internar num outro hospital longe, quando a gente apresenta perfeitas condições de fazer isso, né? Eu acho que as pessoas vão reavaliar essa situação agora. Agora é torcer para que tudo dê certo, né, Nádia? Eu acho que vai dar. Eu acho que essa comunidade está amadurecida e vai fiscalizar. Eu acho que seja lá o que acontecer, né, elas acho que tudo que acontece um fator de amadurecimento depois. Eu acho que, no mínimo, serve para isso, né? Agora, eu acho que o Hospital de Inhapim é uma conquista dessa cidade. Eu acho que poucos lugares têm um hospital como esse. Nós fizemos a nossa parte, sem dúvida alguma. E eu acho que a comunidade está consciente que essa luta tem que continuar. No entanto, a Prefeitura de Inhapim rebateu as acusações e disse não ter nenhum interesse no fechamento do hospital. Sojário, na verdade, qual a relação existente entre a Prefeitura Municipal de Inhapim e a atual situação do Hospital São Sebastião? A relação que existe entre a Prefeitura e a Sociedade Beneficente do Hospital São Sebastião de Inhapim, a SOBI, é conhecida de todas. Como sabem, o hospital não pertence à Prefeitura. Na verdade, a Prefeitura vem há algum tempo
dando subvenções para o funcionamento do hospital. De maneira que, dentro desse compromisso, nós fizemos todos os repasses para a referida instituição. Por que, então, alegam a atual diretoria da SOBI que o plantão médico foi fechado justamente porque a Prefeitura de Inhapim, seguida pelas prefeituras da região, deixaram de repassar o dinheiro do convênio? Olha aqui, a minha posição com respeito ao Hospital São Sebastião de Inhapim sempre foi a de que ele permanecesse sempre aberto. Sempre fui contra o seu fechamento. Até me lembro que em janeiro, princípio de janeiro, fui procurado pela Nádia, que me falou sobre o repasse da subvenção que deveríamos repassar ao hospital. Me parece que nessa época a Nádia, inclusive, estava pretendendo viajar para a Europa. Então eu disse à Nádia o seguinte: Nádia, desde que o hospital cumpra as exigências para o recebimento da subvenção, ela será liberada. Porque isso é uma questão legal. Sempre que muda o exercício, para se receber uma subvenção no exercício vigente, é preciso que se preste as contas do exercício anterior. Isso, na verdade, não foi feito. Agora, o que mais me preocupou foi um documento subscrito por todos os médicos que atendem aquele hospital, dizendo que ele não tinha condições técnicas de funcionamento. Aí, na verdade, isso nos deu um certo esfriamento, por assim dizer. Mas, mesmo assim, continuamos no propósito de manter os nossos compromissos. Inclusive no orçamento de 2001, constam R$36 mil para o hospital. E, em contatos diversos que tive com o professor José Antônio, atual diretor da SOBI, vinha cobrando dele a entrega da prestação de contas. E, tão logo ele me entregou a prestação de contas, acredito eu que uns 2 ou 3 dias depois, o dinheiro da nossa obrigação já estava depositada no Banco do Brasil. Então, eu entendo que o prefeito municipal de Inhapim não tem culpa pelo fechamento do hospital. Pelo contrário, eu tenho até um sentimento muito grande, e isso vem me aborrecendo muito, na verdade, porque o hospital, mesmo que oferecesse todas as condições de atendimento à população, ele atendia em parte o que satisfazia bem. Mas, já que os médicos disseram que o hospital não tinha condições de funcionamento, eu fiquei assim pensando qual seria a minha decisão. Mas repito para vocês, mesmo com a decisão dos médicos, com aquele documento dizendo que o hospital não tinha condições técnicas de funcionamento, eu repassei, posso provar que a verba orçamentária, aquilo que foi votado pela Câmara, está devidamente repassado e devidamente em dia. E repito, sinto muito que o hospital tenha fechado, seja pelo motivo que for. É realmente um fato para mim muito desagradável. Quantas eleições que foram antecipadas de agosto para abril, o senhor tem a intenção de concorrer em algum cargo? Pessoalmente, definitivamente não. Mas a sociedade inhapinhense tem muitos nomes à altura. E, evidentemente, que aparecerão pessoas que tenham compromisso com a sociedade e que queiram, evidentemente, assumir a SOBI, que, na verdade, é uma tarefa difícil, que exige de todos nós muito sacrifício. Então, pessoalmente, não disputarei cargo algum. Agora, enquanto for prefeito, darei todo o apoio à sociedade beneficiando o Hospital São Sebastião de Inhapim, a qual pertenci como tesoureiro e, como já disse várias vezes, tenho por aquela instituição um apreço muito especial e é realmente aborrecido que eu vejo o Hospital São Sebastião fechar. Agora, é preciso também se esclarecer
que o fechamento do Hospital São Sebastião de Inhapim não se deu apenas, como se alegam, por causa da Prefeitura de Inhapim. Haviam vários convênios e os outros convênios, naturalmente, não foram repassados. Agora, a parte de Inhapim, quanto a recursos, nós temos a consciência tranquila que cumprimos o nosso dever. E poderíamos ir até além, se fosse necessário. Mas o que foi votado pela Câmara, o que consta do orçamento, foi recolhido, foi repassado à sociedade e, quanto a isso, nós estamos perfeitamente em dia. Sr. Jairo, quanto à população carente, como vai ficar essa situação enquanto não se define o plantão no hospital? Como vai ficar o atendimento para essa população? De qualquer forma, é uma situação difícil, mas que está sendo amenizada, porque eu e o chefe do gabinete, Dr. Evaldo, já estivemos em Caratinga no fim de semana e lá fizemos um convênio com a Casa de Saúde Divino Espírito Santo para que atendesse todos os casos que nos aparecessem aqui, mediante uma autorização da diretora do Departamento de Saúde. De modo que isso nos tranquiliza um pouco, porque os pacientes que aqui surgem, os pacientes que necessitam de internamento, de cirurgias, mesmo os casos mais leves, menos graves, nós os temos encaminhado para a Casa de Saúde Divino Espírito Santo em Caratinga. De modo que a população pode também estar tranquila que, quanto a isso, nós vamos disponibilizar recursos para levá-los até a Caratinga, até que o Hospital de Inhapim reabra. Os atendimentos considerados mais simples, de rotina, também podem ser feitos no posto de saúde, que está com a estrutura pronta para atender esse pessoal. Certo. As pequenas cirurgias, as consultas rápidas, alguns ferimentos, para isso nós mantemos durante o dia cerca de 6 ou 7 médicos, talvez mais, que está atendendo prontamente a todos que o procuram. E o Jornal da Cidade encerra aqui mais uma edição. Tenham todos uma boa noite e até amanhã.